Glória a Jesus. Estão todos bem em suas casas? Estão todos aí no sofá, na cozinha, onde quer que esteja. Hoje é uma noite especial. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Antes de cantarmos a canção para o Pai, se você está com sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 8. Versículo 18 ao 21. Está escrito assim: porque para quem tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que é sujeito. A esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a liberdade que eu clamo nesse momento. Essa é a liberdade. Infelizmente, na necessidade, mais uma vez, a igreja não pode ter programação reunir presencialmente, mas nós não vamos deixar de nos conectar com o corpo de Cristo. Nós entendemos que há sim a necessidade da igreja permanecer firmada. Então, você que faz parte do corpo de Cristo, os nossos irmãos amados que estão em suas casas nesse momento, que não puderam ter força maior, mas louvado seja o nome do Senhor. Podemos adorar e celebrar a ceia do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificamos pelas ferramentas que somos dados para nós, nós possamos adorar o teu Senhor. Por isso, nós, Jesus, como igreja, nesse momento, nós erguemos as nossas mãos aos céus. Nós adoramos e celebramos o Senhor. Eu sei, Jesus, eu sei que em muitas cidades e em outros países, a igreja já está sendo reunida. Quem sabe a igreja se relaciona. Mas para nós ainda não é chegado esse tempo. Mas nós declaramos, Jesus, nós exaltamos o teu santo nome, nós erguemos as nossas mãos aos céus. Senhor, com as mãos erguidas aos céus, nós adoramos a tua grandeza. Nós adoramos a tua majestade. Nós celebramos o teu santo nome. Nós dizemos que tu és digno, que tu és o nosso privilegiado. Que hoje seja o dia da manifestação, da revelação dos filhos de Deus. Jesus, que nós precisamos que a natureza aguarda por essa manifestação. Jesus, então nós, como teus filhos amados, nós adoramos o teu Senhor. Nós te exaltamos. Queremos dizer que hoje tu és o nosso Deus, que tu és o nosso amado, que é assim o cântico dos nossos lábios, que é assim a canção do nosso Deus. Então, Jesus, nós liberamos aqui nessa terra, nesse sentido, nós liberamos aqui nessa terra que somos teu, nós liberamos, Jesus, não só sobre a nossa cidade, mas sobre a nossa nação. Jesus, que veio uma onda, Jesus, que veio do teu Espírito, soprando o arrependimento, soprando o avivamento, soprando restauração, soprando e trazendo um rio de vida que brota do trono de Deus e que flui o nosso interior. Ó Espírito Santo de Deus, e que esse rio totalmente movendo do teu Espírito, para lavar e varrer toda a nossa cidade, a nossa nação. Que esse rio possa limpar, sarar, Espírito Santo de Deus, que o teu reino nos leve, que o teu reino nos coloque em terra firme, no lugar seguro.
Neste lugar, Santo, Tu és santo, neste lugar. Neste lugar.
a paciência, a misericórdia e precisamos entender que até mesmo no sermão da montanha, como Jesus disse, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã.
E é exatamente isso que os filhos fazem. Os filhos não têm preocupação com o dia de amanhã. Os filhos muito menos preocupam com quem vai comer, porque eles sabem que o pai vai trazer. Eles sabem que o pai tem para entregar. Eles sabem que o alimento vem. Mas eu gostaria de desafiar nesse momento. Porque se nós estamos em casa, provavelmente é porque parou muitas coisas novamente. Parou muitas coisas. O comércio parou novamente, em muitas áreas. E provavelmente você deve conhecer algum amigo, algum irmão. Assim como a igreja tem se levantado nesse tempo, a igreja da qual nós pertencemos, ela tem se posicionado e ela tem sim feito a sua parte. Então você que faz parte dessa igreja, desse grupo, sim, vizinho aqui, é um princípio que deve ser feito, mas nós devemos fazer muito mais além. Se o Senhor coloca agora no seu coração uma oferta, eu gostaria de desafiar, porque talvez, provavelmente, você conhece algum amigo, alguma amiga, alguma família, algum pai de família, ou até mesmo uma mãe que sustenta os filhos sozinha e precisa de algum auxílio. Então, eu te desafio, se você tem na sua despensa o pão de hoje, que não repartiram com nós, então faça isso. Não deixe de fazer isso, irmãos. Que possa queimar no seu coração de fazer algo. Que seja o seu tempo, talvez você tenha um amigo, uma amiga que tem dinheiro, que está com a sua despensa cheia, mas ele falta o pão da vida, falta o pão que sacia toda a nossa fome, mata toda a nossa sede. Talvez você na sua casa pode nesse momento mandar para ele uma mensagem, talvez gastar o seu tempo numa ligação, falando do amor de Jesus, dizendo para ele que existe um Pai, que não é só meu, e não é só seu, mas o Pai é nosso. E nós, como filhos, devemos entender isso, descansar, que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Por isso, nesse momento, segure aí na sua mão. Eu gostaria de orar. Senhor Jesus, Pai, nós erguemos as nossas mãos aos céus. Sim, o nosso culto, ele tem também um momento de adoração dos dízimos e das ofertas. Por isso, nesse momento, nós abençoamos os dízimos e as ofertas. Jesus, eu sei que o Senhor tem estado conosco a cada dia. Eu sei que o Senhor não tem nos deixado faltar. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem feito muito mais além. Jesus, por isso, nesse momento, eu abençoo e consagro os teus dízimos e as tuas ofertas, que é para o sustento da tua casa. E nós sabemos que o sustento da tua casa, nos dias de hoje, é ajudar o próximo, em nome de Jesus. Por isso, nós oramos que o Senhor levante pessoas que tragam também até nós agasalhos, cobertores, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que existem também lá fora moradores de rua que não têm onde morar, que não têm onde dormir, que não têm um cobertor, que não têm uma blusa para se aquecer. Mas Jesus, eu peço agora que o Senhor levante os teus filhos, para que possa, Senhor Jesus, trazer, Pai, e também doar e ofertar. Porque eu sei que o Senhor envia também os necessitados até nós, e nós precisamos cumprir o que a tua palavra diz. Portanto, Jesus, nós nos posicionamos, nós abençoamos, cremos sim, Jesus, que as janelas dos céus estão abertas para nós, as janelas dos céus estão abertas, em nome de Jesus. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Eu te amo e vou gritar o mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar o mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo.
E o que nós temos feito com tudo isso? Como que está a nossa preparação para os dias que estamos vivendo atualmente? E eu gostaria de compartilhar nessa noite um texto, né, que muitos conhecem, uma história também muito conhecida, mas eu gostaria de ler que está em Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 11 ao 13. Que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E agora você avança aí um capítulo à frente, e eu gostaria de ler o versículo do capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Nós conhecemos, né, a história de Noé é uma história muito conhecida. Ela é conhecida tanto para nós cristãos, e eu digo até mesmo para aqueles que não acreditam em Deus. Eles também conhecem essa história. E lá atrás, no início, o Senhor resolveu acabar com tudo. Mas ele achou um homem justo. Ele achou um homem que era justo diante dos olhos dele. E aí um homem que foi contra todo um sistema. E olha, eu estou falando antes mesmo de Jesus ter vindo na Terra. Ele foi contra todo um sistema. E não foi 3 meses, não foi 1 ano, 2, foi por muito tempo. Este homem chamado Noé, ele ouviu aquilo que o Senhor ordenou para que ele fizesse. E disse: construa uma arca. E quando eu li no capítulo 7, do versículo 1, entrou toda a sua família dentro da arca. E eu te faço uma pergunta, e essa pergunta, na verdade, não é uma pergunta. É uma hashtag que nós estamos já ouvindo há muito tempo. E eu acredito que muitos de nós já estamos estressados com essa hashtag. Fique em casa. Eu, particularmente, né? Eu tenho as minhas meninas lá, muitos aqui conhecem a Titinha. E para ela, fique em casa, já deu. Mas é um desafio. Mas aí eu faço uma pergunta para nós, homens. Como você tem se portado na sua casa? Qual tem sido a sua postura, sacerdote? O fique em casa. Como tem sido o fique em casa para nós como igreja? Como tem sido esse fique em casa, hoje, nesse momento? Será que alguns dos nossos irmãos, será que tem algum irmão lavando a louça nesse momento? E não sentou para ouvir a palavra, participar do culto? Eu não sei. Mas pode ser que tenha. E aí eu quero te chamar uma atenção para uma coisa. Para as distrações. Para as distrações. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquela época, já havia sim distrações. Se você ler no capítulo, no início do capítulo, e como foi dito também no Evangelho, que, olha, eu vou ler só o primeiro versículo, como no capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vou ler o 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram.
Então os homens viviam sua vida normalmente. Casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam e se fartavam, e com certeza zombavam muito de Noé e de sua casa. E quando eu te fiz uma pergunta sobre as distrações, quando eu falei sobre as distrações, é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Olha, nós devemos sim nos preocupar com as notícias, nós devemos sim nos preocupar com tudo o que tem acontecido nos dias atuais. É nosso papel como igreja saber o cenário político, saber o cenário, espiritual que ocorre e outras coisas mais. Nós devemos sim, porque nós precisamos entender e orar. Mas acima de tudo, nós precisamos entender o ambiente dentro da nossa casa. E acima de tudo, nós precisamos olhar para o alvo. Eu vou te dizer por quê. Quando eu digo das distrações, se nós formos olhar, principalmente nas redes sociais, até a própria igreja se dividiu. Além da política, nós temos, fato que existe esquerda e direita, que existem os democratas e os socialistas, existem aqueles que defendem o presidente, existem aqueles que odeiam o presidente. E aí a igreja se divide nesse cenário, e agora existem os que defendem o fique em casa, e existem os que abrem as portas do comércio. Vamos voltar à vida normalmente. E aí nós ficamos com essas distrações, e aí nós ficamos em cima do muro sem saber o que fazer. Nós não conseguimos olhar para o alto e entender o que o Senhor quer para nós e para a nossa casa. Nós precisamos entender isso. Então eu gostaria que nós olhássemos para o alto, que nós olhássemos para os céus, que nós tirássemos os nossos olhos das distrações que têm ocorrido no cenário atual. Se eu te fizer uma pergunta de quantas pessoas já morreram dessa enfermidade, 90% de nós sabemos exatamente os números. Na nossa cidade já morreram mais de 100 pessoas. Nós já estamos há mais de 100 dias, é quase uma morte por dia. Mas existem muito mais outros dados. Quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas foram assassinadas por balas, por metralhadoras? Quantos cristãos foram torturados hoje, nesse minuto? Quantas pessoas morreram de câncer? Quantas pessoas estão com depressão nesse momento, sozinhas e solitárias, a ponto de se matarem? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós não devemos olhar para essa enfermidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter entendimento e saber o que devemos fazer e como devemos agir. Noé recebeu uma ordem do Senhor. A casa de Noé recebeu uma ordem de Deus. Construa uma arca. Naqueles dias parecia ser muito louco. Parecia ser algo surreal. Como construir uma arca? O cara está construindo uma arca, está falando que vai botar um monte de bicho, um monte de animal. E ainda envolveu os filhos dele. E as noras. E vai todo mundo entrar dentro dessa arca e diz que vai acabar com a terra. E olha, eu tenho certeza que ele foi muito zombado. Mas muito. Não foi pouco. Mas ele se posicionou. E ele ouviu a voz do Senhor. Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Homens, se posicionem. Orem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Levantem as suas mãos. Olhem para o alto. Interceda. Clamem. Se arrependam. O Senhor está nos trazendo de volta para que nós possamos olhar para o céu, que nós possamos olhar para o alto. E eu gostaria de, nesse momento, dizer para você que muitas das coisas
Na verdade, muitas das coisas que estão acontecendo, o Filho de Deus veio aqui, chamado Jesus, aquele que nós adoramos, aquele que nós exaltamos, ele esteve aqui, ele disse para nós. Mas nós somos homens, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, e muitas das vezes nós fraquejamos e vacilamos os nossos pés, e aí nós nos desesperamos, e aí nós nos distraímos, e aí nós não sabemos mais o que fazer. E olha só o que diz em Mateus, no capítulo 24. Capítulo 24, vamos ler versículo 6 até o 9. E diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Guerras, fome, misérias, uns odiando uns aos outros, como eu disse no início, até mesmo a própria igreja. Vírus, novas doenças surgindo. Isso é o princípio. É o princípio. Sabe, essa semana, conversando com uma amiga, e depois eu fiquei refletindo, que eu tenho filhos. E sabe que eu vejo, que me preocupa, como que os meus filhos vão amar, se eles não conseguem mais abraçar o próximo? Como que os meus filhos vão ter compaixão, se eles não podem sair na rua e olhar o necessitado? Através de vídeos? Será que você, como pai, como mãe, você mostra para o seu filho os vídeos de miséria, de fome? Você mostra e fala, olha, esse aqui é um morador de rua, mas não tem como nós ajudarmos ele, porque não podemos sair de casa. Nós temos que ficar em casa. Me perdoem, mas eu vejo que é muita hipocrisia da nossa parte. Nós começarmos a achar argumentos para sair de casa, argumentos para ficar em casa. É assim que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos cheios de argumentos, todos nós. Todos. Argumentos para manter o presidente, argumentos para tirar o presidente, argumentos para sair de casa, argumentos para ficar em casa. Argumentos para me abraçar, argumentos para me não abraçar. Há um egoísmo dentro de nós, há uma ganância pelo nosso próprio eu. E nós, como igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Por isso que no início eu disse, homens, se posicionem e orem pelas suas casas. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa. Ou você que mora sozinho, ou você que tem um pai ou uma mãe que está sozinha. E aí você fala, eu não posso ir lá ver a minha mãe, porque se eu abraçar ela, se eu tocar nela, ela pode ser contaminada. Então eu te faço uma pergunta, você tem capacidade de pagar R$300 no teste para fazer se você está positivo ou negativo?
E se der negativo, você tem a ousadia de ir lá e falar assim: mãe, eu posso te abraçar porque eu acabei de fazer um teste. Eu estou limpo para te abraçar. Mas aí você chega lá e você pensa: não, eu não posso abraçar a minha mãe. Porque e se ela estiver contaminada? E aí? Ou você tem capacidade e coragem de gastar R$600 para pagar o teste para você e para um outro amigo, para vocês poderem se encontrarem e se abraçar? Igreja, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos ter compaixão das pessoas que estão morrendo. Vamos ter compaixão das pessoas que estão sozinhas. Olha, realmente, nós estamos limitados, sim. Mas existe uma arma poderosíssima, que se chama oração. Se chama oração. E aí eu te falo, qual é a abstração? Será que você já olhou quantas horas você gastou assistindo filmes, séries? Ou quantas horas você gastou se atualizando, se preparando para o mercado de trabalho? Será que você já computou quanto tempo você gastou ocioso com rede social? Ou conversando fiado? E você já computou quanto tempo você gastou em oração? Ou quantas vezes você perdeu o sono na madrugada? E aí ficou andando de um lado para o outro, ansioso e preocupado, ao invés de dobrar os seus joelhos e começar a orar, a buscar na palavra de Deus e entender que nós precisamos orar, nós precisamos nos posicionar. Eu vejo e entendo que a igreja é tão necessária quanto qualquer outro estabelecimento que se diz necessário para estar aberto. Entendo isso. Nós hoje estamos aqui sem irmãos. Estou com a casa dos pastores. Nós estamos levando a palavra do Senhor. Mas e se chegar um momento em que nem isso poderá ser feito? Nós precisamos entender. Nós precisamos, sair dessas distrações. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é muito clara. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, ainda falando sobre guerras, sobre acontecimentos, sobre tudo isso. Lucas capítulo 17. Isso mesmo. Versículo 26 em diante. E diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver reinado e tiver os seus bens em casa, não deixa para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Eu quero repetir esse versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Se perca pelo próximo. Amém, Jesus. Perca seu tempo orando pelo próximo. Perca seu tempo orando pela sua casa. Perca seu tempo gerando Jesus dentro de você. Nós só vamos vencer, nós só vamos romper se Cristo se manifestar dentro de nós. Nós só vamos conseguir, levar a nossa casa para a glória.
para morar com o Senhor se nós abrirmos os nossos olhos, se nós tivermos um entendimento. Muita hipocrisia, não falar fique em casa, comer e beber como todo mundo fazia aqui nessa época. Coma e beba do pão da vida, da água que mata a nossa sede. Igreja, é um momento que nós precisamos, nas nossas casas, sim, nos posicionarmos e orarmos. Esse é o tempo, esse é o momento. Essa é a hora. Entenda o que o Senhor está falando com você, no seu coração, gerando em você. Se há arrependimento, se arrependa. Se há avivamento, se está queimando no seu interior o avivamento, então se manifeste como uma chama que arde, como um fogo que vem do trono de Deus. Eu já ouvi muita coisa. E eu vejo muitos outros pregadores falarem também. E muitos dizem, olha, eu vejo o desespero de muita gente, agora sai um monte de profecia. Mas até então, há meses atrás, ninguém falava. Você não viu, poucos talvez, né? Às vezes a gente vê tantos vídeos compartilhando e fala, esse vídeo é de 2014, 2013, aí vem lá falando. Mas a igreja do Senhor. E olha, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Não é o fim. Será que nós, como igreja, nós estamos preparados para ouvir, talvez, como o nosso irmão perto foi assassinado? Olha, eu tenho orado muito pela igreja perseguida. Muito. Há alguns meses o Senhor vem gerando isso em mim. E eu tenho orado pelos irmãos, pelos meus irmãos em Cristo, que estão em países como Coreia do Norte, como Índia e outros. E lá eles são decapitados, lá eles sofrem, eles são presos, são algemados e são torturados para renunciar à fé. Isso está um pouco distante de nós. E quando isso estiver próximo de nós, todos nós já temos alguém próximo que infelizmente já morreu dessa enfermidade. Que infelizmente, né, foi fatalmente. Quando um amigo próximo, um irmão próximo também for assassinado, será que nós vamos levantar uma bandeira? Será que nós vamos nas redes sociais nos posicionar? Será que nós vamos expor a nossa opinião? Como nós vamos posicionar como igreja? Por isso eu digo, faça aquilo que o Senhor ordenar. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Ele quer dizer para você, para a sua casa, para o seu tempo. Assim como foi com Noé. Se o Senhor mandar você construir uma arca, construa. Vão te chamar de louco, mas construa. Faça o que o Senhor ordenar. E muitos vão te chamar de louco. Talvez uns vão olhar e falar assim, meu Deus, todo esse caos, a quarentena surtou o Joab completamente. Deixou ele muito louco. E ele é outra pessoa. Ele não é mais o mesmo. Mas ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele está te dizendo. Ouça o que Ele diz para você. Ainda em Lucas, vou encerrar aqui. Eu gostaria de ler Lucas, capítulo 21. O 10 e 11, que diz assim: Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mais à frente, nós vamos ler o verso 26, que diz assim:
Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Mais à frente, no versículo 32, o Senhor, ao dizer a parábola da figueira, com uma exortação à vigilância, no versículo 32 ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E lá embaixo, para finalizar, no versículo 36, diz assim: vigiai, pois a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós vamos ter a ceia, mas está acontecendo tudo isso já. Tem terremotos, temos, epidemias, gafanhotos, agora tá vindo gafanhotos, e aí, já o povo já desesperou, já falou: não vai vir as 10 pragas do Egito. Por isso nós devemos buscar a palavra. E precisamos entender isso. Mas como nós lemos em Mateus, princípios das dores, eu acredito que lá no período da Segunda Guerra, muitos pregadores se levantaram dizendo: se arrependam, o tempo é chegado. Mas no versículo 32, o Senhor diz que não passará esta geração. Sabe, eu acredito que se Deus mandar alguém construir uma arca, eu vou até dizer: meu irmão, acho que não sei se Deus vai inundar tudo de novo. Mas se o Senhor está dizendo para você construir a arca, construa, porque pode ser que vai surgir outra coisa aí. E os sinais que nós vemos no céu, irmãos, fiquem tranquilos, não é essas notícias que nós vemos de ET, disco voador, sabe? E como eu li no versículo 26, os homens vão desmaiar. Irmãs, fala para o seu marido: levanta, ora. Vai orar, homem, porque eu não quero ver você desmaiando no dia que o céu se abrir e o noivo vir. E vai ter muito marmanjo desmaiando e tremendo de medo. A verdade é essa. Sabe? Nós, como igreja, nós precisamos sim entender que realmente o fique em casa se prepare, ore, se revista, se posicione, entenda o momento. Nós precisamos entender isso. Sabe, nós precisamos orar. Eu tenho orado todos os dias. Eu falo: Senhor, que o Senhor tem para nós, para a tua igreja? Qual é a nova forma que nós vamos agir? Quais são as armas? Como nós vamos combater o que está acontecendo? Como nós vamos evangelizar? Como nós vamos falar do teu amor? Ontem eu meditava e refletia sobre a parábola do filho pródigo. E aí eu me coloquei como o irmão, que ficou em casa. Quando o filho pródigo voltou, ele teve uma crise de ciúmes terrível. E eu falei: Jesus, será que nós estamos assim? Olha, muitos filhos vão voltar nesse tempo. Muitos filhos que saíram, que foram embora, que gastaram a sua vida comendo, bebendo, usufruindo dos manjares do rei, assentando na mesa, assentando nas rodas dos escarnecedores. Muitos filhos vão voltar, mas eu também acredito que não vai dar tempo de todos voltarem. Mas nós precisamos estar preparados como igreja, sarada, sadia. Sabe por quê? A nossa posição é ajudar o Pai. Assim como o Pai recebeu o filho pródigo, nós precisamos ter o nosso coração sarado e maduro o suficiente para ajudar o Pai. Além de fazer uma festa,
por celebrar a volta, a ajudar, a tratar. Aquele irmão deveria, assim como o pai, falar: meu irmão, vamos para dentro, vamos tomar um banho, você está fedido, você está fedendo a chiqueiro. Veste a minha roupa, porque provavelmente ele chegou sem roupa. Aqui, pega a minha melhor roupa. Você vai dormir na minha cama, ou olha, o seu quarto está arrumado. E eu vou cuidar das suas feridas, eu vou ajudar o meu pai. Essa é a manifestação dos filhos de Deus, é isso que o Senhor espera de nós, assim como nós lemos em Romanos 8, como nós lemos no início dessa reunião. O Senhor está esperando para que nós possamos nos levantar e nos manifestar, mas nós temos que entender que nós precisamos ir na contramão de um sistema. Não é o governo que vai nos salvar. Não é os coaches que tem por aí que vai nos salvar, que vai nos apontar o caminho. Não é. Mas só há um caminho que vai nos levar, um caminho verdadeiro, e a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o caminho. Esse é o único caminho que nós temos que ir, o caminho da verdade. Nós precisamos chegar ao Senhor através do caminho da verdade. O único caminho que vai nos levar em segurança e que vai nos fazer chegar diante de Deus, mesmo não sendo merecedores, porque nunca seremos, mas pelo menos vai nos fazer levar lá, e possivelmente talvez teremos a chance de morar com Ele, por graça, por misericórdia e por favor. Olha, eu li dados de 2017. Eu li uma informação essa semana que um site pornográfico produziu tanto conteúdo no ano, os dados foram de 2017. Foram tantas horas, tantos vídeos, tantas horas de conteúdo pornográfico que seria necessário durante uma vida toda de 65 anos ininterruptas para a pessoa conseguir assistir todo o conteúdo que estava ali. Todo o conteúdo. Quantos irmãos, quantos homens que, casados, solteiros, não importa, mas quantos homens têm se distraído com essa maldição? Quantos homens têm se distraído com essa tranqueira? E outras coisas mais. Irmãos, não é errado nós gastarmos o nosso tempo assistindo uma Netflix, um filme, sabe? Mas nós precisamos entender e saber utilizar o nosso tempo. Nós precisamos. Recentemente eu tive uma aula e o professor disse o seguinte: olha, o meu tempo ele é muito precioso. O meu tempo ele é muito precioso, porque eu não posso perder tempo. Nós estamos vivendo uma época, ele dizia isso, nós estamos vivendo uma época onde nós não podemos andar com Jesus, nós precisamos correr com Jesus. É o tempo em que nós precisamos nos acelerar, porque ele tem pressa. E quando eu vou assistir um filme, eu gosto de pesquisar todo o conteúdo, para me saber que eu vou sentar no meu sofá e não vou perder o meu tempo. É duro dizer isso, mas é um desafio. Eu falo por mim. Eu oro e falo: Senhor Jesus, me ajude. Eu preciso melhorar isso. Eu oro e falo: Senhor, me mostra. Me abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Interessante que hoje a minha filha ela olhou para mim e falou assim: olha, papai, eu fui procurar um papel higiênico e não achava, né? Eu estava no banheiro. E aí eu falei assim: não está achando? Ela falou assim: papai, está aqui, ó, caiu aqui no chão, pô. Aí eu, nossa, aí ela veio e falou assim: nossa, é tão engraçado ver o senhor cego, sem enxergar. E na mesma hora eu falei: Senhor, mesmo que eu não esteja vendo as coisas naturais, mas mantenha os meus olhos espirituais abertos. Mantenha os meus olhos abertos e olhando para o alto. Hoje, noite de ceia, nós vamos cear, nós vamos partir o pão, tomar o cálice. E até a nossa forma
precisa ser mudada. O entendimento. Mais do que um ritual, isso é algo, sabe, algo tremendo. Se nós olharmos a ceia como um momento mágico, se nós realmente entendemos que isso é o corpo de Cristo, e deixar isso ser gerado em nós, as coisas começam a mudar. Nós vivemos um processo, sabe? Quando nós estivermos prontos, aí Jesus vem e nos leva, mas nós ainda não estamos prontos. Se você está aí ouvindo essa mensagem, se eu ainda estou aqui falando, é porque nós estamos num processo, numa caminhada. Numa caminhada. O Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Ele tem algo para fazer através de mim, através de você, através dessa casa. Isso é fato. Mas nós precisamos entender o que Ele quer fazer. Nós precisamos realmente orar e entender. A palavra de Deus, ela nos dá toda a receita. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho a seguir. Ela nos mostra. Ela já disse para nós que vai ter guerra, que vai ter fome, e que vai ter irmão odiando irmão, que vai ter vizinho brigando, falando que crente tem feito aglomeração e outras coisas mais. E vai acontecer muito mais coisas. Nós não sabemos. Pode ser que novos vírus virão, novas epidemias vão vir. Mas nesse momento nós temos que orar para que o Senhor pare, cesse, para que nós possamos ter de volta a liberdade de manifestar o reino de Deus nessa terra. Porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Se nós estamos trabalhando, se você sai para trabalhar, lembre-se que você está indo para manifestar o reino de Deus no seu trabalho. Claro que uma vez eu ouvi um pregador dizer, olha, você não tem que pregar no seu trabalho, porque o seu patrão te paga para você trabalhar. Mas o fato de você ir, é Jesus indo trabalhar. É Jesus. Sabe, senta no seu trabalho lá em casa, né? Tem muita gente trabalhando em casa, então é Jesus ali trabalhando. É muito difícil nós entendermos isso. Mas se nós começarmos a abrir o nosso entendimento que nós somos a manifestação, que nós somos filhos de Deus e que nós somos a imagem e semelhança do Pai, e que nós fazemos, que nós imitamos aquilo que o Pai faz, então exatamente, você vai trabalhar como Jesus, você vai amar como Jesus, você vai perdoar como Jesus, você vai entender como Jesus, vai ouvir como Jesus. E o mais bacana é que você vai dar a glória toda para Ele. Só assim para nós prosseguirmos. Só assim para nós podermos conseguir caminhar. Esse fim de semana eu vi dados que muitos pastores, que 4% dos pastores nos últimos 2 anos cometeram suicídio. Isso é triste. Nós vemos homens que foram levantados para cuidar de ovelhas, em meio ao desamparo, ao desespero, chegar a esse abismo. É um desafio para nós, homens. É um desafio para nós, Pai. Sermos a manifestação de Cristo, de Jesus dentro da nossa casa. É um desafio. Mas nós precisamos persistir, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos manter firmes, como pai, como mãe, como mulher sábia que edifica a casa, porque tem pessoas ali dentro que estão olhando para nós, e nós precisamos mostrar para eles como ver o Pai, nós precisamos ensinar eles a ser cópias de Jesus. Nós precisamos trazer esse entendimento. E quantas casas hoje estão perdidas? Então, o fique em casa, para uns tem sido um desespero. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar e entender. Nós vamos estar celebrando a ceia agora. Você que está aí na sua casa, já prepara os elementos, né?
Deixa aí o pão, o suco. E comece a buscar o Senhor, a ter esse entendimento, a refletir. Sabe, como que você tem se portado em casa? Como que você tem usado aí essa hashtag Fica em Casa? Avalie até mesmo as suas postagens. Avalie até mesmo aquilo que você tem feito. Nós precisamos, sabe, fazer as nossas postagens no céu. Nós precisamos orar e entender. Eu oro, eu peço para que o Senhor levante homens no meio do governo, levante homens em todas as esferas, para que possam ser a voz de Deus ali. Isso é necessário. É necessário. Mas não vai acabar em evitar com tudo isso que a palavra diz. As guerras, se nós pensamos que as guerras vão acabar, que tudo isso vai acabar, vai, só quando Jesus voltar. Só quando ele vir nos buscar. Enquanto isso, nós oramos sim, para que Deus nos traga paz, para que Deus nos traga cobertura, para que Deus nos traga proteção, para que Deus guarde a nossa família, para que Deus guarde os nossos filhos, para que Deus guarde os nossos amigos, para que Deus guarde os nossos vizinhos, para que Deus ainda dê tempo das pessoas se arrependerem, porque as guerras não vão parar, as balas não vão parar de sair das armas, os vírus não vão parar de circular, não vão. Não vão. Mas nós precisamos orar, sabe, para que o Senhor cesse, para que o Senhor pare com tudo isso que está acontecendo. Para que nós, como igreja, o papel da igreja é esse, irmãos. A igreja, ela se manifesta nesse momento, em oração. Por mais que o mundo não entenda e não reconheça. Porque o ímpio vai entender que foi a força do braço dele, que foi o dinheiro, que foi as estratégias que ele teve. Mas nós sabemos que no nosso secreto, que nós como igreja, dentro das nossas casas, obedecendo o Senhor, fazendo a vontade dele, nós sabemos que é o Senhor, que é a mão dele, que muda tudo, transforma tudo. Tudo. Eu gostaria de chamar o pastor aqui, para ele, para nós podermos ministrar a ceia, para nós podermos prosseguir e que você possa, em casa, aí onde você está, orar junto com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus netos, com sua mãe, com seu pai, sozinho você está, mas o Espírito Santo de Deus está aí nesse momento. E que o Senhor possa gerar algo em nós, sabe? Compaixão, possa gerar em nós generosidade, possa, sabe, inundar. Só o amor de Cristo nos fará caminhar. Só o amor do Senhor nos fará olhar para o próximo. E assim como nós vemos em Lucas, só o amor do Senhor vai nos fazer nos perder, para que nós possamos salvar outros, para que nós possamos salvar a nossa casa, para que nós possamos salvar o nosso irmão, salvar o nosso amigo. Sabe, esse é o momento. Se você tem talvez algum amigo enfermo que está talvez no hospital, sabe, seja profético, sabe, tenha a ousadia de pelo menos mandar uma oração para ele por áudio, porque talvez você não pode visitá-lo, mas seja ousado nisso. Talvez, como eu disse, o seu amigo precisa apenas de uma palavra, precisa apenas que você fale com ele. Ele está te esperando. Olha, não sei se você brigou hoje dentro de casa, não sei como foi seu domingo, eu não sei como foi a sua tarde, eu não sei. Talvez você almoçou obrigado com sua família, porque você já está de saco cheio de estar dentro de casa. Mas veja, sabe, o Senhor ainda nos dá tempo, sabe? O martelo ainda está sendo batido da construção. Noé continua batendo o martelo. Ele
está construindo. Mas as águas não subiram, ainda não choveu, o dilúvio ainda não chegou para nós. Os céus ainda estão abertos. Nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar em meio às guerras, mas nós não seremos atingidos. Não seremos. Eu vejo muita gente zombando de nós, cristãos. Eu vejo muita gente zombando de crentes que morreram dessa enfermidade. E dizendo, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Vocês não estavam aí cultuando e orando e adorando o Senhor? Vocês não estavam aí dizendo que Ele cura, que Ele salva? Pois eu quero te dizer uma coisa, para nós o morrer é Ele. É isso. É triste e é doído ver os nossos irmãos morrendo. E é triste e doído também ver as pessoas que não têm Jesus morrendo. Aleluia. Amém, Jesus. Amados, prepare os elementos. Você vai preparando aí, colocando aí perto de vocês. Vamos louvar e adorar o Senhor, né? Vamos aí estar louvando, adorando. Coloque a sua vida na presença do Senhor, né? E assim que terminar a adoração aqui, nós vamos celebrar a ceia, bem? Ah, se não fosse o amor do Senhor, o que seria de mim se não fosse o teu amor? Os meus pecados revelam quem eu sou, mas o seu amor me transformou. Que grande amor por mim se entregou, na cruz me deu a liberdade, mesmo sem merecer. Agora sou escravo por amor do meu amado Salvador, Jesus. Preço de sangue por mim pagou. Deus enviou o seu Filho por mim. Amor maior que o seu não há. Jesus, Jesus. Amém. Pega a palavra do Senhor. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: portanto, todo aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amados, vamos servir alguns elementos. Se na sua casa faça o mesmo. Quem participa da ceia? Aqueles que foram batizados, amém? Existe um princípio. Distribua aí o pão, o vinho.
espere um pouquinho, porque nós vamos orar, consagrar, santificar. Esteja em família agora. Senhor Deus, nós queremos colocar diante da tua presença, do seu altar, esses elementos. Este pão que representa o teu corpo e este suco de uva, teu sangue. Pai, queremos consagrar ele desde a fabricação, as mãos que tocaram esses elementos. Consagrá-los a ti e abençoá-los, pois aqui haverá manifestação do seu poder, da sua graça. Como nós comemos esse pão, como nós bebemos esse suco, Pai. Ó Pai, a sua presença, o seu poder será manifestos em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar mais um pouquinho, enquanto você tem um tempo aí com o Senhor. A palavra de Deus diz aqui, né? Examine-se a si mesmo. Então feche seus olhos aí, coloque a sua vida na presença do Senhor, né? E daqui a pouco a gente celebra a ceia juntos, amém? Se não fosse o amor do Senhor, o que seria de mim se não fosse o teu amor? Os meus pecados revelam quem eu sou, mas o seu amor me transformou. Que grande amor por mim se entregou na cruz, me deu a liberdade, mesmo sem merecer. O Espírito Santo de Deus agora sou escravo do meu amado Salvador, Jesus, preço de sangue por mim pagou. Deus enviou o seu Filho por mim. Amor maior que o céu não há. Jesus, Jesus, preço de sangue por mim pagou. Deus enviou o seu Filho por mim. Amor maior que o céu não há. Jesus, Jesus. Ei, queria convidar a minha família aqui hoje. Ficar sério. Vem gravando do lado aqui. Como família, bem? Você está em família aí, nesse momento. Vamos celebrar que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que foi partido por vocês. E todas as vezes que vocês comerem desse corpo, desse pão,
façam isso em minha memória. Vamos trazer a nossa memória, a nossa mente aquilo que gera esperança. Amém? Vamos comer juntos desse pão. Com discernimento, entendimento. Amém? Aleluia, Senhor, obrigado. Levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas consciências. Nos lavou, nos purificou, nos santificou, Ele pegou o cálice, deu graças e disse: esse é o cálice. O cálice, ó Pai, de uma nova aliança, aliança do meu sangue. E façam isso também em minha memória, quando vocês beberem, como igreja, como corpo unido. O sangue que foi derramado para a remissão de todos os pecados. Ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos e fazemos isso em sua memória até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, vamos tomar juntos o cálice. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós recebemos da cura. Nós recebemos, ó Pai, da sua shalom sobre nós. Nós declaramos, ó Pai, que os seus filhos sejam contagiados pelo seu poder, pelo seu Espírito. Que haja, ó Pai, arrependimento, que haja confissão de pecados. Ó Senhor, ó Pai, que haja um despertar do seu povo, Senhor. Despertar esse Deus. Ó Senhor, nós selamos as nossas casas com teu sangue, nós selamos as nossas vidas com teu sangue. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, que haja graça, que haja poder. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos o sucesso, nós profetizamos a alegria sobre as casas, sobre os seus filhos. Alcança eles, Senhor. Alcança eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amados, eu queria dar coisa breve, um testemunho da vida do tio Fabrício Paulinho. Nós oramos aqui pela vida dele. E ele, na verdade, ele tinha declarado para ele que ele estava com câncer, né? E nós oramos como igreja e ele creu, né? E essa semana ele recebeu o resultado da biópsia, não é autópsia não, né? Biópsia. E sabe o que deu, amados? Nada. Nós já sabíamos que não ia dar nada, né? E assim, isso levou o nosso coração. E essa semana também, nós recebemos uma mensagem de uma amiga nossa, que o pai dele vai fazer a cirurgia amanhã. E nós cremos que nós vamos orar agora, né? Vai dar tudo certo, como já deu certo, né? E que ele vai sair restaurado completamente dessa cirurgia. Ele estava precisando. Amém? Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui como igreja reunida, Senhor, aqui neste lugar, nas casas, nós estamos agora com as nossas mãos estendidas, mãos santas, e o coração diante da tua presença, Senhor. E Pai, colocamos a vida, ó Pai, do mal, ó Pai, diante da tua presença, declarando, Senhor, declarando que essa cirurgia, ó Pai, já deu tudo certo, ó Pai. Guarda, proteja, ó Pai, que seja, ó Pai, um testemunho vivo na vida dele, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um Deus que manifesta
daqueles que buscam a Ele em verdade e em espírito. Por isso, Pai, nós declaramos a cura completa sobre a vida dele e o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós que cremos dizemos amém. Glória a Deus. Amados, a semana vai continuar as nossas programações. Terça-feira vai ser o culto ao vivo aqui na igreja, né? O culto dos lares está sendo aqui na igreja. Sexta-feira, a intercessão. Sábado, o culto dos jovens vai continuar assim aqui na igreja também. Hoje vai passar toda a programação para vocês. E no domingo, o nosso culto online, ao vivo, aqui na igreja. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Uma semana de vitória a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E outra coisa, não esqueçam das doações. O João até comentou. Tragam aquilo, né? Roupas de cama, agasalhos, enfim, o que tiver aí na sua casa. Que nós vamos fazer uma ação com os moradores de rua. E vai ser em breve, agora. Né? E nós estamos precisando desse material. É um tempo agora que está de frio. E eles precisam muito dessas doações. Vou trazer aqui na igreja, né? Tem que ser. Se quiser deixar lá na loja, a gente abre meio-dia. Né? Aí eu passar o endereço, né? Depois se vocês quiserem digitar nos comentários ali. Isso. Ele está ali em Resende do Carmo, 372, a partir de meio-dia. Isso. Amém. Então na loja do Joab ou aqui na igreja. Ou no Feliz também, na área do PET. Não sei que ele também não vai ser. PET do Felipe, depois vai postar. É bom, sabe por quê? Nós já estamos, na verdade, mostrando, né, abençoando os nossos irmãos, conhecendo, né, até o ambiente lá da empresa, do trabalho, nós podemos estar abençoando eles também, amém? Fique com Deus, uma semana de vitória a todos, né? Que grandes conquistas o Senhor tem para a vida de vocês. Eu só quero fechar com o seguinte, Mateus 24, 25, mediante a palavra do Joab. Jesus disse assim para os seus discípulos: olha que eu estou avisando vocês antecipadamente. Então nós já sabemos disso tudo. O que nós temos que fazer, amados, é nos preparar. Amém? Fica na paz, na semana de vitória a todos. Obrigado. Que palavra.